Alô, galera do bem, tudo bom? Estamos aqui para mais um programa Conexão Jovem, um programa da Igreja Batista Vida Abundante, TV Vida Abundante no ar. Eu estarei aqui junto com o Matheus. Matheus, dá um sorriso lá para o pessoal. Oi, tudo bom? Para polemizar nesta noite. Vamos falar de música secular, vamos falar de namoro. E se der um tempinho, nós vamos falar de pinga. Ou pinga não. Não. É cerveja? Você gosta de cerveja? Não? Fala a verdade. Eu vou ver se você gosta, hein? Do que você gosta? De álcool? Não, de álcool não gosto nada. Amém. Ele não gosta nada de álcool. Olha a cara dele. Será que ele me engana? Então, daqui a pouco, não perca, polêmica no ar, no nosso Conexão Jovem. Já estamos aqui posicionados, estamos de volta. E aqui está a galerinha lá, Paola. Sorriso lá, Paola. Aí, Rafael. Rafael não sabe sorrir muito, mas vai, aquela risadinha, Rafael. Isso aí. Vai, Letícia. Olha o aparelhão, olha lá. Tá vendo? Tá na onda, né? É moda isso agora, não? É moda. É moda, né? É chique, né? Aparelho, né? Então, nós estamos aqui, nós vamos falar primeiramente de música secular. Porque nós aprendemos que o louvor deve ser dado a Jesus, né? Ao Senhor. Mas será que tem muito crente ouvindo música secular por aí? Sambinha, axé, o que mais que tem? O que tem mais de música que tem, Rafael? Bom, no Brasil tem... Não, o estilo de música. Então, no Brasil tem vários, né? Ainda tem o funk. Tem funk. Tem Será que tem crente cantando funk e dançando funk? O que vocês acham aí? Tem? Tem? Você acha que tem, Letícia? Tem a Despacito, Dança um né? funkinho aí, Letícia. Ah, não sei. Não. Sem funk aqui hoje, hein? Sem funk, hein? Tá? O que mais? O funk... Forró, axé, samba, MPB. Sertanejo. Nossa, sertanejo tá assim, ó. Hã? Se eu perguntar pra galera lá as duplas sertanejas, acho que todo mundo fala uma, pelo menos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou deixar um versículo aqui que eu acho interessante, ó, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 23, diz assim, ó: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Não é? Então nós vamos permear essa primeira parte do nosso debate nesse versículo aqui. Porque é lícito, não é? Eu posso. Eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso decidir fazer o que eu quiser da minha vida. Não é assim, Rafael? Se eu quiser escutar um funk, você é livre. Quem que vai me pedir? O pastor? E ele também nem vai saber. Você vai escutar em casa, com fone. Ele não é investigador, né? Para ficar passando na frente da casa de todo mundo aí para ver o que está escutando, o que está bebendo, o que está falando, né? Se está brigando, se não está, né? Mas as pessoas são livres, né? Mas essa liberdade deve ser vigiada? O que vocês acham? Eu acredito que quando a pessoa ela está... Vamos pensar na pessoa dentro da igreja. Ela recebe a orientação do pastor. E o pastor, ele tem que saber que ele não vai conseguir vigiar a pessoa dentro de casa, o que ela está fazendo. Então, o mais interessante é o pastor despertar a consciência da pessoa. Então, cada um usar a sua liberdade e despertar a sua consciência e entender o que é lícito e o que não é. Porque a própria Bíblia diz que, no íntimo, Deus olha os nossos corações. Então, mesmo que seja, o pastor comece a vigiar de vários modos, fiscalizar rede social, olhar tudo, vai ter um momento em que ele não vai conseguir chegar e verificar o que a pessoa está vendo, está escutando. E aí, então, nesse caso, nesse ponto, é a consciência da pessoa, é o coração dela. Então, trabalhar essa consciência é mais interessante do que criar métodos de fiscalização, de verificação. Eu li uma vez um livro que chamava Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. E o autor dizia assim, que o evangelho não é um conjunto de regras,
que diz não faça isso, não toca nisso, não fale isso, né? Cristo nos chamou para a liberdade. Mas até que ponto nós devemos pôr limites? Vamos falar da música, então. Vamos lá. É lícito você ouvir uma música do Roberto Carlos, romântica, né? Ai, que delícia, meu amor. Jovens tardes de domingo, né? Jovens tardes de domingo, né? Sabe aquela coisa assim? Aí você está lá, né? É lícito você ouvir uma valsa, uma ópera, né? Porque às vezes a gente fala de música, a gente já vai para o rock, desses aí, axé, funk, mas tem tantos outros estilos de música que parecem tão inofensivos, né? Eu queria assim que vocês falassem, né, Letícia, Paola, abre a boca aí e fala. Fala, Letícia! Bom, eu acho que o que a gente tem que ver primeiro é o que vem antes. Por exemplo, no caso de uma ópera, de um concerto, não tem muita voz. Mas o que a pessoa que escreveu pensava, o que a pessoa que fez aquele concerto era, eu acredito que também é aquela questão. Não é fácil ser crente dentro da igreja. É fácil ser crente enquanto o pastor está me olhando, enquanto o meu líder está me olhando. O difícil é sozinho, que é onde entra o que o Rafa falou. É a nossa consciência que tem que falar. É certo ou é errado. E nossa consciência tem que ser ditada pela Bíblia, né? É isso mesmo. É que eu falei de ópera, porque às vezes você vê as sinfônicas tocando, a gente vê um monte de jovem tocando. Parece que ópera é coisa de velho, mas não é. Tem muito jovem tocando violino, tocando trombone, tocando aquele violoncelos. Até para aprender, né? E eles Nas aprendem e aulas, acabam... Lembra o Gustavo quando começou? Né, o Gustavo ia lá no Automóvel Clube, né, Gustavo? Acho que foi. Ele ia lá, né, queria aprender, e hoje ele está tocando sax, né? E a gente vê jovens envolvidos em vários tipos de música, não só nessas que nós estávamos comentando. E dentre dessas pessoas existem muitos jovens crentes, não é, Paola? Sim, eu acredito também naquilo que, quando nós temos um casal, marido e mulher, escutando uma música romântica, por exemplo, tudo é lícito a eles a escutarem essa música. Mas, assim como o Senhor leu o versículo, é aquele ponto em que fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Será que isso vai edificar? Talvez uma música circular não edifique. Então, qual a necessidade de ouvir aquilo? Talvez não há necessidade, então a gente não escuta. Eu também penso assim, sabe? Eu acho que o ponto central é edificação. Sim. Está edificando você, e não só na música, mas qualquer coisa que você vai fazer, não é, Rafael? Você acaba, bom, eu vou fazer, vai me edificar? Quer dizer, vai fortalecer minha fé? Eu vou ser uma pessoa melhor? Eu vou ver um horizonte melhor? Eu acho que são coisas que a gente deve se perguntar antes de se inteirar ou de se jogar em cima daquilo, não é? Bom, eu entendo assim que, como eu sou ligado à questão das artes, fiz educação artística, pintura, todo artista ele tem algo a transmitir. Ele usa a arte para transmitir as suas próprias ideias. Então a gente parte desse princípio básico. É difícil a gente entender que um discurso, qualquer discurso, ele é isento de uma intenção. Então, quando o artista ele cria uma música, mesmo que ela seja romântica, né, o que for, ele tem uma intenção, algo que ele quer dizer. Então, um dos aspectos mais importantes é, quando você escuta uma música, qual que é a intenção daquele artista? Porque a gente fala, então, a música secular, ela está transmitindo uma ideia, então, será que essa ideia, ela reforça uma ideologia que é contrária ao Evangelho? Então, aí nós temos um problema, né? Tem algumas que a gente percebe que ela é leve, ela é tranquila, ela não afronta o Evangelho, e essas é que causam maior confusão, porque aí parece que ela é lícita, parece que ela não vai de contrária ao que a gente vê na Bíblia. E as letras, né, em si, são muito bonitas.
Então, tem esse lado, qual que é a intenção. E o que a pessoa que está ouvindo por si, ela está levando, então, dessa música. Ela está sendo transformada só no nível de sentimento? Ou ela está sendo transformada num nível de consciência? Então, a gente pega, por exemplo, o rap, ele teve uma grande força, principalmente na origem dele nos Estados Unidos, como um confronto para uma reflexão da sociedade. Então, ele refletia o que eles estavam vivendo nos guetos, nos bairros mais pobres. E isso, para eles, transmitia uma ideia, era uma voz deles. Então, fazia um sentido, né? Então, quando o jovem lá escutava aquilo ia de encontro com o que ele estava vivendo. Então, ele se sentia parte daquilo, como se fosse dando uma voz para ele, para quem não tinha voz. No tempo da ditadura no Brasil, todas as músicas que eram feitas pelos poetas da época eram músicas que mostravam assim uma ideia de libertação, né? Eu preciso de uma libertação, eu preciso. Então, muitas vezes o Brasil cantava aquelas músicas porque havia no coração do brasileiro aquela coisa de sair daquela ditadura imposta. E por causa dessa música muitos foram até banidos, censurados, né? Eram calados. Então, lá nos Estados Unidos com o rap, aqui no Brasil com a MPB, não é? Hoje, muitas músicas no funk, né, exaltam o poder do crime em detrimento da postura policial hoje. E vai de encontro com a realidade, por exemplo, das favelas, do que eles estão vivendo. Eles vivem em meio ao tráfico. Né? Uma apologia ao sexo tremendo. Então, a gente tem que fazer uma peneira. Uma peneirada, né? Eu falei da ópera também, sabe, Letícia, porque eu não sei se você sabe, mas a ópera ela é co-irmã do rock e metal, do metal rap. Como fala? Heavy metal. Heavy metal. Heavy metal. O heavy metal se influenciou muito na ópera. Na ópera, né? Então elas são co-irmãs. Então, às vezes você está numa ópera, aquela faz um oi, vai. E de repente, por trás daquilo existe um rock metal, tá? Um heavy metal, existe uma balada sinistra. Tanto é que aquele cantor do Queen, Freddie Mercury, ele fez uma dupla com uma cantora Montserrat, né? E eles tá por dentro, hein, meu? Ele fez essa dupla num show dele que foi um grande sucesso, né? O rock and roll. Eles foram um dos precursores, né? Da junção do rock com a música clássica. Acho que um disco dos mais famosos dele foi A Noite da Ópera. Então era Então, antes, eu fiquei prestando atenção no que a Letícia disse aqui, antes de você cantarolar uma música, você precisa ver o que está acontecendo por trás dela. E o que está acontecendo por trás dela talvez não vai edificar a tua vida, ou não vai acrescentar nada a você, entendeu? Mesmo que seja uma valsa, mesmo que seja uma coisa assim que parece inocente. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão nos assistindo, eu vou contar um fato para vocês interessante. Nessa coisa do crente ouvir música cristã e música secular, eu ouvi uns anos atrás um pastor dizer o seguinte: certa vez o rapazinho entrou no quarto e começou a cantar o hino do cantor cristão, e esse hino do cantor cristão falava sobre o amor, né? E tinha estourado nas paradas de sucesso uma música sertaneja, né? É o amor, né? Aí ele começou a cantar o hino do cantor cristão, e o cantor dizia assim: qual adorno desta vida é o amor, é o amor, é o amor que mexe com a minha cabeça. Aí ele levou um susto e falou: de onde eu estou indo? Então, de repente, a música secular confronta a espiritual, e você está cantando uma música cristã e você entra numa música. Aí o Deus coça a cabeça lá, o diabo coça a cabeça lá, e fala: é meu ou é dele? E Deus: é dele ou é meu? O que está acontecendo? O que ele quer? Né?
Então é um assunto tremendo, mas eu acho que cada vez mais vou dizer crente, né? Estão ouvindo música secular assim, no fim acaba sendo um atraso. Porque a gente tem coisas, viu, galerinha, você que está ouvindo aí, tem coisas que a gente não consegue dominar, que passa a ser um vício na nossa vida. E se passou a ser um vício, ele se torna escravizante. Sim, eu penso assim que se o crente está buscando a música secular, a gente precisa ver por que ele está buscando a música secular. A gente pensa assim, então vamos analisar a questão da música gospel. Então, a música gospel, geralmente ela tem um tema fechado, centralizado, que é louvar a Deus e falar sobre Deus, aspectos bem, digamos assim, eclesiásticos, sobre a igreja. Guarde esse pensamento, para você colocar na sua vida. Mas também tem muita música gospel que parece MPB hoje. Tem letras aí que você está cantando que não falam nada de Deus, fala de amor. Olha, eu estou cantando uma música popular brasileira, eu estou cantando uma música... Existe até funk gospel, né? Existe a questão do ritmo e existe a questão da letra. O gospel ela foi inundado com vários ritmos, né? Diferente dos Estados Unidos, que o gospel é um ritmo determinado, no Brasil ele toma uma característica de... É uma música que fala de Deus, não importa o ritmo, né? Então tem essa diferença. E aí, mais e mais, tem se aparecido músicas que exatamente não falam diretamente sobre Deus. E aí, querendo ou não, a gente vê que parece que é uma necessidade dos crentes de tentarem buscar algo que fale mais sobre outros aspectos da vida fora de Deus, digamos assim. E aí talvez seja uma justificativa de a gente entender por que muitos crentes buscam a música secular. É como se a música gospel estivesse fechada nesse tema central de Deus, e as pessoas parecem que querem, na sua casa, na sua casa, no momento de relaxamento, escutar outras coisas. Não tem aquela coisa também do casal de namorado, Letícia? Mexer com você agora, Letícia. Você que está amando apaixonadamente. Né? O pastor Rogério vai me dar vai concordar comigo. Pelo menos no meu tempo, né? A gente tinha... Essa aí é a minha música. Amor, essa aí é a nossa música. Vocês já ouviram falar sobre isso? Parece que existe uma música que marca um casal de namorados. E às vezes, olha, você sai com a sua namorada, vai lá tomar um lanche, e tem uma música lá no som ambiente, tocando, tim, 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 e você está olhando para sua namorada. Mas você é crente, mas aquela música está tocando lá. Tim, 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 tim. Aí o que vai fazer? Toda vez que você lembrar daquela música, você vai lembrar do lanche que você comeu com seu namorado, do beijinho que você deu aquela noite nele. Aí, de repente, inconscientemente, aquela música passou a fazer parte da sua vida. Não tem uma coisa assim também, Letícia? Olha, pela minha experiência, graças a Deus, a música foi dentro da igreja. Você lembra dele cantando um louvor? Ah, não, ele toca, né? Graças a Deus por isso também, né? Ele toca. Mas, realmente... Mas não é aquelas músicas... Quando você lembra do Alan, não é aquela música, caiam por terra agora, inimigos de Deus, ai, Alan. Nem aquela quando está sozinho enfrenta muralhas, né? Quando está sozinho enfrenta a muralha também. Não é essa, né, Alan? Não, por incrível que pareça, deixa eu lembrar, é aquela Erga a Voz e Adore. Ah, Tá você vendo? lembra do Alan? Olha só. Foi a primeira E Deus, que eu onde errei, fica ele me nisso, então? corrigiu. Como lembrar? Que bom, né? Olha aí, ó. Procura uma música aí, né? Uma musiquinha, né?
Ergue a voz e adore, né? Entronizamos, né? Só tenho a ti. É. A nossa só tenho a ti. Tocou até no nosso casamento. É. Que Deus tem que estar no nosso meio, né? Quem somos nós sem Ele? Então, por isso que... É verdade. Você tem música que você lembra da Carol assim? Ó? Não, não. Não? Não tenho. Nem um louvorzinho, nada? No pior que a gente não tem isso. Você tem alguma que você lembra do Marcos, ou Paula? Só tenho a ti. Só diga. Só tenho a ti. Tocou no nosso casamento. Foi uma música que tocou bastante gente na igreja, então por isso. Ah, tá bom. Ah, podia ser aquela da peça teatral também, né? Ah, não, da peça ele apanha, tadinho. Então, mas aí vamos voltar ao versículo então. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam, né? Então, em relação à música, a outra parte que completa o versículo diz que eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar. Eu acho que o segredo é esse, não é? Não deixar dominar a sua mente. Pode falar, Letícia, não tem problema, não. Eu É? estamos numa briga ainda. Não, pode falar. Bom, eu acho que... Bom, se eu vou falar rapidinho, ela fala. Não, mas é o que a pessoa quer com essa música. Né? O que ela busca para ela? Ela busca uma transformação interna. Então, se ela busca suprir uma falta, a maioria das pessoas usam as músicas românticas assim, para suprir uma falta, uma angústia no coração, uma carência. A música secular, ela vai ser um tampão provisório, né? Que a gente, como cristão, entende que só Cristo vai suprir. Então, depende muito do que a pessoa está buscando com aquela música. Se ela tem um sentimento, uma falta, e ela vai suprir com essa música secular, por exemplo, ela vai ser totalmente dominada, é o que o versículo diz. Ela vai se deixar dominar pela música e o que a música está transmitindo. Então, às vezes, um conceito, uma ideia de amor vai ser transmitida através dessa música, e a pessoa enraiza essa ideia do que é um namoro, às vezes do que é o casamento, através da música. Aí está o perigo. O que é essa música? Qual é o conceito de namoro, de casamento que essa música está transmitindo? É um conceito correto, segundo a Bíblia? É um conceito que distorce a ideia do namoro, por exemplo? E as músicas internacionais? Que a grande maioria não sabe nem o que está cantando. E às vezes ela está cantando a própria morte. Porque tem muita música aí que cantam a morte, pedindo para você ir para o caminho obscuro, no além, né? Porque a vida já não... E o cara está lá pensando que... e está indo para o além, né? Além do inferno. Tem discernimento também, então, né? Eu teve uma época na minha vida que eu era muito ligado no rock metal, quando eu era jovem, e eu ouvia muito Queen, de Purple, né? Eram conjuntos assim bem da pesada na época minha, e eu cantava, mas eu não entendia nada. Depois que eu aprendi um pouco, eu falei, olha só o que eu cantava. Eu cantava a minha morte. Eu cantava que a vida não vale a pena. Eu cantava que tudo é um desgosto na vida. Não é? E basta a pessoa estar triste, que tem sempre uma música para deixá-la mais triste ainda. Né? Aquela música foceira, né? A pessoa está triste, ela não vai buscar uma música alegre. Ela vai buscar né? música... Ela quer uma música foceira mesmo, que leva você para a fossa mesmo. Lá, sabe o que é fossa, né? Lá dentro do... Sofrência. Sofrência, né? Não é isso, Letícia? Então, O que você acha, então? Ouve ou não? Eu acredito que entra naquilo que a gente estava estudando na sexta-feira. Se eu, que estou dentro da igreja, toco no louvor, posso ouvir um funk que deprava uma mulher, por que eu vou servir de testemunho para uma pessoa que ouve isso? Ou eu que estou aqui dentro, Rafa, Paola, que precisam ser exemplos, testemunhos lá fora,
o que as pessoas vão ver de diferente nelas, né? Entra naquilo lá. Eu realmente estou firme, sou um crente, ou eu posso ser comparado com qualquer outra pessoa? Então, para mim, não se deve escutar. Porque como é que eu vou falar para a pessoa, você não pode escutar isso, mas eu mesma estou escutando? E você, Paula? Você Servir de segue essa exemplo, linha né? também? Com certeza. Porque se eu estou escutando a música, eu vou falar, olha, não escuta esse funk porque esse funk está deturpando a mulher, está denegrindo. Mas eu escuto um rock. Qual é a diferença? Na cabeça de uma pessoa em que ela não é crente, ela não conhece, para ela está na mesma. Ela não vai conseguir discernir qual é a diferença entre uma música romântica de uma música sertaneja. Então, eu creio também que nós não devemos escutar, porque também vai me aumentar em alguma coisa? Isso vai fazer com que eu melhore em algo? Não. Vai me levar para perto de Deus? Também é uma pergunta que a gente tem que fazer. Esse tipo de música secular vai me levar para perto de Deus? Né? O que vai me trazer de benefício? Então é melhor você ficar com o seu louvor, né? Com aquilo que edifica a sua alma, a sua fé, que glorifica a Deus. Eu acho que isso é muito importante para nós. E através da música, eu acho que a música também é um canal tremendo para você alcançar jovens, para você fazer evangelismo, não é? Porque onde tem um violãozinho, uma roda de pessoas cantando, sempre tem alguém chegando perto. Sempre tem alguém chegando perto, você pode ter certeza disso. Então a gente tem um consenso aqui que é melhor não ouvir, né, Rafael? É melhor não ouvir, né? É melhor não ouvir para evitar, né? Cada um tem uma inclinação, uma fraqueza, e de repente dentro de uma coisa que parece que é tão inofensiva, é que você acaba... Como a gente estava falando desses níveis de consciência, é difícil a gente abrir e falar, pode escutar, e a pessoa, no íntimo dela, ela se afunda numa música dessa, num sentimento que leva e que distorce a palavra. É difícil a pessoa criar esse nível de consciência e a gente, então, abrir para um ponto de todo mundo pode ouvir, é certo, é muito complicado isso. Então, galerinha, você que está aí vendo a gente tem um consenso assim que não presta muito não, né? Não presta muito esse negócio de música secular. Tenha cuidado, você que é cristão, você que ama Jesus, né? Não presta muito não. Não presta, né? Não? Vamos falar não junto? Vira, não presta muito não. Não presta, presta muito não. Hein? Já a gente volta falando de namoro, hein? Daqui a pouco, galera, espera aí que eu chego já. Estamos de volta. Programa Conexão Jovem, programa da Igreja Batista Vida Abundante, TV Vida Abundante. Agora temos uma galerinha nova aqui. Bruno, grande Bruno, tudo bem, Bruno? Ali, ó, aquele que estava no começo comigo, o Matheus, olha lá, olha que sorriso lindo, tá vendo? E aquela é a Ingrid, né? Namorada do Matheus. Ela não queria que falasse, mas eu já vou falar, é namorada dele. Como nós vamos falar de namoro, nós pegamos um casalzinho para colocar aqui, né? Vamos sentar. Eu vou começar com a Ingrid. Quantos namorados você já teve na vida, Ingrid? Ai. Perdeu a conta. Eu estou pondo o Matheus na enroscada, né, Matheus? Coitado, fica tranquilo. É brincadeira, não precisa responder, não. Ela ficou vermelha, tadinha, né? E você, Matheus? Vixe, pastor. E você, Brunão? Tô esperando. Tá grávido? Não. Tá grávido, tá esperando a menina chegar, né? Mas vamos falar de namoro um pouquinho? Né? O que é namoro para vocês? O que é namoro? Namoro. Eu acredito que namoro seja a preparação para o casamento, né? Não só o momento que a gente conhece a pessoa que a gente está do lado, né? Mas a gente conhece a família, a gente projeta um futuro, né?
E assim, acredito que no namoro é uma construção do que você vai ter futuramente. Então, se você começou errado no seu namoro, a gente só briga, não tem acerto, a gente não ora, a gente não busca a palavra de Deus, acredito que quando casar não vai ter uma mudança. E aí entra até aquela frase, né, para não entrar em julgo desigual. Porque, por exemplo, se eu ficasse namorando com uma pessoa de fora por muito, muito tempo, é muito raro eu, depois de casada, conseguir trazer ele para a igreja. Porque, eu já comecei namorando assim, então para que eu vou me esforçar para estar com ela dentro da igreja futuramente? Mas você acha que é fácil isso? Porque, veja bem, todo namoro tem paixão, não tem? O mínimo é paixão. Aí você vê que a coisa não está funcionando, mas você está apaixonada. Aí você não vai largar, vai? Olha que precisa ser bom para fazer isso, né? Um coração apaixonado, muito apaixonado, ele prefere ficar brigando. Não é, Mateus? O que você acha? Não, porque assim, pastor, quando o relacionamento não está dando certo, então às vezes é melhor separar. No caso meu e da Ingrid, ela conseguiu, assim, ela perseverou, ela orou muito para que eu esteja dentro da igreja. Mas em alguns casos não é muito assim que acontece. O rapaz não aceita, ele não quer, aí tem discussões, tem brigas, aí acaba que a família também fica brigada. Nós estamos já partindo para uma outra coisa, né? Sim, que já é uma consequência do namoro. Do namoro, de um namoro então, mal primeiro nós estruturado. vamos tentar ver aqui o que é namoro. Né? Namoro é conhecer a pessoa, se inteirar do que ela é, né? Analisar o caráter, analisar a personalidade. Você entende assim, Bruno? Você conhecer a pessoa que está ali com você. É isso que eu estou querendo que vocês respondam. Você acha que é isso? Sim, eu acho que é isso. O conhecimento. Para que serve o namoro? Além de você saber como a pessoa é, saber o comportamento da pessoa, saber como a pessoa vai lidar com você, com os problemas que você vai ter, se a pessoa vai saber entender você no seu namoro, se vai seguir você, olha, eu estou indo para a igreja, você quer ir comigo, para ver se a pessoa vai buscar a palavra, se a pessoa vai orar com você, se vai te ajudar futuramente, porque se uma pessoa não tem interesse na palavra, não tem interesse em buscar Deus ao seu lado, então futuramente essa pessoa ela não vai ter assim uma vontade do nada, falar, vamos ver Deus hoje, vamos na igreja hoje. Se a pessoa não, desde o relacionamento não cria esse hábito, esse desejo de estar junto com a pessoa e também estar junto na presença de Deus, depois, mais futuramente, isso não vai acontecer. É bem difícil acontecer. Porque no meu tempo, viu, Bruno? Daqui a pouco você vai falar também. No meu tempo, a gente falava assim, vamos namorar? Vamos. No meu tempo também. Aí a gente ia para casa da menina. Aí tinha sempre 2, 3 na sala. Você sair lá no quintal para pegar na mão da menina, era uma coisa assim. Quando eu saía que eu tinha pego na mão da menina, eu estava feliz da vida, hein? Feliz da vida. Então a gente tinha um padrão de namoro há 20, 30 anos atrás. Depois, há 10 anos, a gente tinha outro, e hoje a gente tem outro padrão. É para conhecer, mas parece que hoje o namoro também inclui sexo. Bom, a gente precisa se conhecer sexualmente para ver se vai dar certo, vai que não dá certo, né? E tem muita gente embarcando nessa aí, não é verdade, Bruno? Você já ouviu histórias assim? Você já ouviu conselhos dessa maneira? Não, eu nunca cheguei a ser aconselhado dessa forma, mas hoje em dia... Você já ouviu alguém falando na mídia? Infelizmente, hoje em dia, os namoros eles são voltados à pessoa satisfazer aos próprios desejos, né? Ela vê o namoro de uma forma egoísta. Em alguns casos, ela nem chega até a namorar, né? Ela vai apenas para alimentar o desejo da carne dela. Sendo que a intenção do namoro, como antigamente ainda não tinha o namoro, né? Como diz na Bíblia, o casal ele tinha o noivado e então casava. Então o namoro ele é como se fosse uma extensão do próprio noivado, onde você se prepara, como a Ingrid disse, para você cria planos para a pessoa.
para ter um casamento, ter uma família e tudo, sempre embaixo dos conselhos de Deus, debaixo do que Ele quer para os dois. E vocês acham que é possível hoje namorar sem sexo? Você acha que é possível? Será que uma pessoa aguenta isso? Olha, pastor. E como que ela aguenta? A Como pessoa que faz? aguenta, a pessoa aguenta. Se uma pessoa ela está com Deus, se a pessoa ora, se a pessoa tem algo para encher a sua cabeça, tem algo para poder encher seu coração, a pessoa não vai buscar carne. Porque mente vazia, coração vazio, o inimigo ele vai atacar você, ele vai se levantar contra você e vai mandar você atrás da carne. E quando você está com Deus, você está orando, você não sente desejo da carne, você vai sentir o prazer em Deus, você só vai querer Deus. Você pode estar ali no seu relacionamento, namorando, mas aí quando você estiver com a pessoa, você vai ter vontade, eu quero assistir um filme, vamos assistir um filme, mas a gente sabe que a gente tem que orar, a gente sabe que a gente tem que ter aquele momento com Deus também. Porque se um relacionamento é baseado apenas em desejos carnais, ele não vai para frente. Porque uma hora enjoa, ou a pessoa não gosta mais da outra, e aquilo ali fica algo monótono. Então, esse relacionamento ele acaba se tornando enjoativo. Mas uma pessoa que está em Deus, uma pessoa que ora, que busca a palavra, o relacionamento dá certo, não há necessidade de haver essa satisfação carnal. Então, a pessoa que está em Cristo, ela não vai ter esse desejo. Agora, a pessoa que não está, mas está dentro da igreja, está sujeito a isso. Mas o problema é estar em Cristo sempre, né? Não é? Porque a gente tem muito altos e baixos. E de repente eu não estou tão em Cristo assim como eu deveria estar. E se eu não estou tão em Cristo como eu deveria estar, eu fico suscetível a qualquer outro tipo de sentimento. Que é um beijo, chama outro beijo, que chama outro beijo, que chama outro abraço apertado, né? Que chama uma mão boba, né? E de repente você fala, Senhor, eu pequei. Tenha misericórdia de mim. Acho que é até por isso que, no caso de um casal, os dois têm que estar em comunhão com Deus. Porque se um estiver se deixando levar, o outro, pelo menos pode ajudar ele, os dois orando junto, eles conseguem até vencer esse desejo da carne. Então você vê, né? Uma menininha crente, começa a namorar um rapaz não crente, que tem hábitos totalmente diferentes, que vê a vida diferente, que para ele fazer sexo é tão comum quanto se viver casado, ela vai sofrer. Ela vai sofrer, porque ele vai para cima, ele quer uma prova de amor. Né, Bruno? A chance vai ser muito menor dela conseguir resistir a isso, porque ela vai ter a pressão do namorado, dos amigos do namorado dela. E se ela não estiver firme o suficiente, é muito complicado dela conseguir lidar com isso. E a gente tem que observar que não é porque a gente é crente, a gente não tem desejos sexuais. Porque é uma pura ilusão, crente é tão espiritual que nem vê essas coisas, né? Às vezes a gente quer dar um conceito a nós, como se nós nem fôssemos humanos, né? Nós fomos sobrenaturais. Não, comigo não, né? Nós temos carências da carne, nós temos. A gente vai crescendo, a gente vai sentindo e vai querendo aquilo também para nós. Então, quando chega a fase do namoro, eu tenho o problema de continuar fiel ao Senhor, eu tenho a questão de que eu estou lutando contra o desejo que a minha carne quer. Apesar de eu lutar, o desejo continua ali, não é? E tem muitas pessoas que acabam casando só por causa do sexo, que não aguenta mais ficar, e é a pior besteira que existe. Porque o diabo não está preocupado de você ter uma mulher, ele quer que você tenha 3, 4, 5, ou que você tenha só o marido, ele quer que você tenha 3, 4, 5. Né? Então, o casamento vem, a princípio ele dá uma aliviada, mas depois, filho, começa tudo de novo. E você tem que, novamente, estar em vigilância constante. Né? Então, hoje, eu acho que essa palavra namoro, ela está muito deturpada do que realmente significa um namoro, não é, Ingrid? Eu acredito que
Antigamente, né, minha mãe assim comentava que o namoro era na sala e assim ela tinha que ficar, os pais ficavam lá, ficavam observando e para dar um beijo o pai já ficava assim em cima. Hoje não, hoje a menina chega em casa com o namorado, a mãe, tô indo pro quarto. O que acontece lá no quarto? A mãe está lá na sala assistindo TV, ou o pai está trabalhando, ou vice-versa. E o pai e a mãe, ela não está interessado. Às vezes os pais não são cristãos, então eles não têm essa visão de que, olha, vigiai, porque né, o inimigo ele está ali, ele vai te tentar. E é mais difícil, porque quando você tem pais cristãos, ou até mesmo quando não são cristãos, mas eles são mais rígidos, o namoro, o casal, ele é cristão, né? O namoro, ele vai seguindo assim, mas chega lá na frente, ai, não, mas já não dá, passa os seus 2, 3 anos. Ai, amor, mas e aí, o que a gente faz? Tá difícil. E assim, quando o casal, ele não ora, ele não vigia, ele vai cair em tentação. E, não, então vamos só hoje, só para ver, e aí depois a gente não vai mais. E aí ele cai em tentação de novo. Não, mas a gente vai começar de novo. E cai em tentação. Mas até quando o namoro ele vai ficar nisso? Então vamos casar. Então vamos casar, porque não tem mais jeito. E então, pastor, foi o que o senhor falou mesmo. O namoro ele já não é mais o que era antigamente, né? E os pais também, atualmente, eles não estão mais colocando, olha, é isso o namoro. A ideia de namoro é isso. Não, vai pro quarto. Qualquer coisa, aí, assim, ouve muito, se eu ouvir um barulho, eu vou aí. Mas a mãe não tá nem aí. Então, né... vai pro quarto brincar de pera, uva e maçã. Sala da missa. Olha aqui que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Isso aqui é uma regra boa para namoro cristão. Não é? É uma regra excelente. Eu costumo dizer que os jovens, eles dão muito tiro no escuro. Mas é bom a gente entender que não é a pessoa em si. Porque senão vai falar assim, então quer dizer que quem não é crente não presta? Não é nada disso. Porque de repente você fala assim, não se põe em julgo desigual. É porque eu não presto, eu não tenho caráter. Tem pessoas que não são crentes, mas têm caráter. Um bom caráter. Não é? O problema é estilo de vida, é pensamentos diferentes, atitudes diferentes, ver o mundo diferente e ver Deus diferente. Não é precisamente a pessoa. Né? A Ingrid começou a namorar o Mateus não era cristão. Foi um tiro no escuro. Não é? Foi, graças a Deus ele veio. Tá aí, olha o sorriso da Ingrid, gente. Olha lá, graças a Deus. Mas a nossa grande maioria de meninas, eu não sei se tem medo de ficar solteirona. Parece que na igreja não tem homem, né? Não é, galerinha? É verdade? A gente olha assim para a vasta imensidão da igreja e não vê homem. Eu não sei, rapaz, como que essa mulherada gosta de homem de longe, viu? Não vê. Uma ou outra que vê, né? Eu não sei se fica com medo de não casar, o que acontece? Né? Mas nós temos que tomar conta disso nas nossas vidas, porque o namoro, eu quero que você que está ouvindo a gente aí, tenha essa concepção. O namoro, ele pode levar você à prostituição, à fornicação. Existe um mandamento na palavra, viu, Mateus, que diz assim, não defraudeis um ao outro. E o que é a defraudação? A defraudação é você alimentar um sentimento numa pessoa que você não pode suprir. Então, quer dizer, você começa lá aquela melação no namoro, beijo, passa a mão e tal, mas você sabe que você não pode. Você não pode chegar no finalmente daquilo. Então, você está defraudando a pessoa, você está pecando contra ela. Não é? Você está deixando de respeitar a pessoa. Então, você não pode defraudar. Não é? Por quê? Por que você não pode chegar nos finalmente? Isso é a concepção cristã. Cristã, não é a concepção do mundo. É a concepção cristã. Você não pode chegar nos finalmente, porque Deus disse que nós precisávamos casar, para poder
usufruir da vida sexual. Mas hoje a gente não vê esse tipo de coisa, uma defraudação total, principalmente nos namoros cristãos. Como que nós vamos vencer isso? Como é que um casal consegue vencer e permanecer íntegro no seu namoro? Como é que vocês acham que ele deve fazer? Fugindo do mal, né? Na realidade, não fugindo, né? Mas evitando, porque assim, o casal tá sozinho em casa. Aí, vamos assistir um filme debaixo da coberta? Mas tem que ser debaixo da coberta. Não pode ser assim, sentado na sala, um pouquinho mais distante, evitar beijo, assim, sabe? Porque você sabe que se você ficar beijando, vai esquentar. É do corpo, é do ser humano. E se você fica buscando isso, se você fica, vamos beijar aqui, só um beijinho mais assim, vamos demorar um pouquinho mais para beijar, vai acontecer alguma coisa. Então, se você olha, vamos evitar ficar no quarto, vamos evitar ficar sozinho, vamos evitar ficar sozinho dentro do carro, porque essas coisas atraem. Tudo que é diferente, tudo que é perigoso. Então é perigoso, então vamos lá. Então, é preferível então que cada um fique no seu canto, ele na casa dele, eu na minha, para que a gente não caia em pecado, porque somos cristãos, e a gente tem que saber que o nosso alvo é Cristo. E para que o nosso alvo seja Cristo, a gente tem que estar em comunhão. Um casal tem que estar em comunhão e a gente tem que estar, então o nosso desejo é casar, então a gente vai casar. Mas não é por causa do sexo que a gente vai casar, não. A gente vai casar porque Deus, Ele tem uma promessa, né? Ele quer que os filhos dele, sejam felizes. E eu acredito que, assim, eu não me vejo num relacionamento em que eu tenho que ficar, olha, amor, hoje, vamos fazer sexo? Não vou fazer. Meu alvo é Cristo, eu não quero ficar num relacionamento que tem que ter sexo. Não quero isso. Então, vai da menina, vai do menino, e vai dos dois em orar, em buscar, em jejuar, em ter a convicção de que o alvo é Cristo, nada mais que isso. Vocês se lembram daquele jogador, o Kaká? O Kaká foi titular da seleção brasileira, né? E foi um nome assim muito notório no Brasil e também internacional. E o Kaká, ele sempre se denominou evangélico. Vocês se lembram disso? Vocês sabem dessa história do Kaká, né? E o Kaká, ele casou virgem. Interessante isso, né? Para um rapaz que tinha o dinheiro que ele tinha. Para o rapaz que tinha a fama que ele tinha. E as mulheres que ele quisesse ter. Ele tinha. Porque ele era considerado um bonitão, garanhão. E quando ele chegava na mídia e falava assim, eu vou casar, mas eu vou casar virgem, ele chegava a ser alvo até de chacota. Mas ele, segundo ele fala nas suas entrevistas que ele casou virgem mesmo. Então, porque a intenção dele era glorificar a Deus. Eu estou dizendo essa história porque às vezes, Bruno, fala-se muito da menina. Que a menina tem que se resguardar, que a menina tem que se resguardar para o marido. Mas e o menino, não tem que se resguardar também? Tem. O menino também não teria... Nossa, será que alguém vai entender isso? Quem não estiver ouvindo, casar virgem, isso aí não cabe na cabeça de ninguém mais, né, meu? Mas nós temos que correr contra a maré. Um menino cristão que não conheceu o sexo, casar virgem, não é? Isso é uma retrocidade, nós somos retrógrados, atrasados. Isso não cabe mais no conceito, mas o Kaká, alguns anos atrás, ele bateu de frente com toda a sociedade, Bruno. Então, acho que o menino também tem que se resguardar para a menina, não tem? Tem, não só a menina, isso também vem do rapaz. Tanto que o namoro ele é como se fosse uma faca de dois gumes, isso depende das duas pessoas, não só um. Então, os dois têm que estar em comunhão com Deus, os dois têm que estar focados ali, voltados para a palavra, para um não deixar o outro cair e não deixar que o outro leve ele a cair. Verdade, não é isso, Mateus? É isso, pastor. E só para complementar o que o Bruno estava falando aqui,
Hoje no mundo aí a prioridade é só as meninas. Você não vê ninguém falando, um menino tem que se guardar, um menino tem que seguir os mandamentos de Deus. Não, a menina tem que se guardar para o casamento. Você nunca vê, o menino tem que se guardar para o casamento também. Mas o menino também é importante. Porque lá na frente ele vai ser um homem. Ele vai começar a família. E é uma pressão tão grande que se você não pegar ninguém, você... Né, já falam que você é homo, não é? Então, pastor... Se você não está saindo com alguma menina, você já virou a mão, né, que você não vale nada... Aí você recebe aquela pressão, você tem que... Aí as pessoas começam a contar a história, né? Eu já saí com aquela, saí com aquela outra, e o outro já saí com ele. Aí todo mundo saiu com todo mundo, né? Todo mundo é uma pressão terrível, não é? Sim, pastor. Uma pessoa que se deixa levar pela opinião dos outros acaba caindo também em pecado. Uma pessoa que liga muito para o que as outras pessoas falam. Mas você é virgem ainda? Mas e daí? Eu sou, não você. Se você quer perder sua virgindade, você vai. Eu estou em Cristo. Você quer vir para Cristo também? Então vem comigo. Não é assim. O mundo, ele está dando para você tudo que você quer de bandeja. Porque Cristo já fala, no mundo 3 aflições, tudo vai ser difícil. O inimigo vai fazer de tudo para que seja difícil. E vai ter pessoas que ele vai colocar na sua vida para falar, mas você é virgem ainda por quê? Você não gosta de menina? Você prefere meninos? Ou você está fazendo gracinha, ou você está mentindo? Então é muito difícil hoje você chegar e falar, olha, eu sou virgem. Todo mundo vai dar risada da sua cara. Você chegar numa rodinha no mundo aí e falar, olha, eu sou virgem. Todo mundo vai falar, mas você nunca pegou uma menina? Então assim, para o menino, ele é só não se deixar levar pela cabeça dos outros, se encher da palavra, colocar a palavra, ler a Bíblia, colocar ela à frente da opinião dos outros, que ele vai se livrar disso, ele vai sair disso, se esquivar muito bem do inimigo. Muito se fala hoje, nesses dias modernos, né, sobre preconceito, né? Que o crente faz preconceito de tudo, de todos, né? Mas a gente não recebe também da mesma moeda esse tipo de atitude? Você acha que o menino virgem, a menina virgem também não cai no preconceito da sociedade? Às vezes até mais forte de quem está do lado de cá, não é? Você é virgem, aí já começa o bullying, né? É um preconceito contra nós crentes que acreditamos num estilo de vida que glorifica a Deus. Então o meu namoro, o seu namoro, Ingrid, o namoro das meninas crentes em Cristo Jesus, os meninos, ele tem um objetivo, quer dizer, eu vou formar uma família, eu não vou namorar só por namorar, mas eu quero formar uma família, e essa família vai glorificar o meu Deus, o meu Senhor, não é? Então o objetivo é diferente, a ideia é diferente, o futuro que está à minha frente é diferente. Eu não quero apenas satisfazer um momento da minha carne, mas eu quero constituir família, uma coisa muito rara, muito difícil de se encontrar. Um dos exemplos mais belos de namoro, de noivado na Bíblia, é de Jacó, né? Jacó se apaixonou por quem mesmo? Rapaz, esqueci. Quem que foi, pastor Rogério? Seu pessoal lembra? Por quem que Jacó se apaixonou? Raquel, né? JR, Raquel, né? Nossa, ele olhou Raquel assim, rapaz. Eu fico até imaginando quando o dia que eu olhei a Rosana também. Assim. O pupila chega até a dilatar. A primeira vez que eu vi a minha esposa, ela estava lá eu entrei na igreja assim, ela estava lá na frente e ela cantava batendo o pezinho assim. Aí chamaram os jovens para cantar, né? E ela continuou batendo o pezinho. Eu pensei assim, nossa, que menina linda, né? Puxa, acho que eu vou vir para essa igreja. Olha só a cabeça do homem. Eu acho que eu vou vir para essa igreja. Aí ela continuou lá, mas acho que ela gostou de mim também, porque ela veio lá perto, ficou rodeando, eu rodeava ela, né? Aí eu tinha um sobrinho, o Tiago, sabe o pastor Tiago agora? Pequenininho, chegou, pulou no meu colo assim, e ela pensou que eu era o pai dela. Ela virou as costas e foi embora. Tá bom, né? Depois ela namorou um outro cara lá, que nem quero contar isso, namorou outro cara lá na igreja, tá, né? E eu me apaixonei por ela assim,
Eu vi, gostei. Eu vi, gostei. Né? Quis lutar por ela, o pastor chegou e falou, ó, ela já tem namorado. Mas então quer dizer que eu não posso lutar por ela? Não, aqui é diferente. Não é? Aí eu tive que esquecer a Rosana, mas depois, de repente, ela largou lá do cara, namorou um pouquinho, ficou só um pouquinho com o rapaz. Né? E eu me lembro que eu fui tentado muitas vezes a passar do ponto com a Rosana. Muitas vezes. Mas o meu pastor falou assim, olha, você precisa ter cuidado com o toque. Cuidado, viu? Porque de repente você perde tudo o que Deus tem para você. Absolutamente tudo o que Deus tem para você. E ele contou para mim a história de Jacó. Aí ele disse assim, Jacó, ele olhou para Raquel assim e se apaixonou por ela. Era Labão, né? Pai, olha o nome do homem, Labão. Dá até medo de chegar perto de um homem desse, né? E chama Labão. Aí foi lá, eu gostei da tua filha, eu quero casar com a tua filha. Ah, se você ficar 7 anos com ela, trabalhando para mim 7 anos, você casa com ela. Você já imaginou isso? Já pensou se chegar lá na casa da Ingrid? Eu amo sua filha. Trabalha aqui 7 anos para mim, depois, de graça ainda. Quem que ia fazer isso hoje, Alain? Você ia trabalhar 7 anos para o Betão de graça, Marco? Precisa ter muito amor, cara. Você ia trabalhar para o Jair 7 anos de graça, o Rafael? Olha que ia ser difícil, hein? Ia ser difícil. Mas ele trabalhou 7 anos por causa dela. Aí no dia do casamento, tinha que pôr a mais velha. A mais nova não podia casar antes da mais velha. Aí Labão pegou, né? Quando entrou lá no recântaro da noiva, ele pegou e mandou a Leia entrar. A Leia era vesguinha assim, né? Feinha. E o cara já tinha tomado uns vinhos, nem viu quem entrou na cabana dele. Quando ele levantou de manhã, era outra. Jesus, que decepção! E ele, Labão, o que você fez comigo, rapaz? Eu trabalhei 7 anos com a Raquel. Não, mas aqui não, aqui tem que casar mais, velho. Não, mas eu quero... Então você trabalha mais 7 que a sua. 7. De graça, hein, viu, Ingrid? De graça. Só que aí ele deu um tempo lá da lua de mel da Leia. Aí Labão teve misericórdia, falou, você vai trabalhar mais 7 anos? Aí deu Raquel por esposa, ele trabalhou mais 7 anos de graça. E a palavra diz que de tanto que ele amava Raquel. Então o segredo do namoro, o segredo de uma vida feliz, de uma família feliz, sempre vai ser o amor. Todo namoro cristão, principalmente, no meu ver, tem que ter amor. Tem que ter amor, né? E é o amor que conduz aos acertos, né? A paixão em si, ela conduz aos erros. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre paixão e amor dentro do namoro, para que a paixão não nos leve ao erro, porque o amor acaba dando equilíbrio. Você ama o Mateus ou Ingrid? Eu amo. Eu amo. Você ama a Ingrid, Mateus? Eu amo o pastor. Ah, que bom. Palmas para ele. Palma aí, gente. Uma declaração de amor no ar, aí, ó. Viu? Ela ficou vermelha lá, tá vendo? Eu amo. Mas isso não é vergonha? O que tem? É que eu fico com vergonha. Mas a gente tem que aprender a amar mesmo, né? Então, o nosso recado para a galerinha que está nos ouvindo aí, vamos pegar aquele versículo lá, de novo. Todas as coisas me são lícitas,
Eu sou livre no meu namoro também, não é? Mas nem tudo me convém. E eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Mesmo que às vezes seja lícito, eu estou na plena liberdade dos meus atos de fazer, mas nós aqui, ó, eu acho que nós concordamos, né? Hein, Bruno? Que o namoro cristão, ele tem os seus limites. E o limite está, eu quero glorificar a Deus. É isso mesmo, Mateus? É isso, Bruno? Isso aí. Já que você está aguardando, vou orar. Deus, manda! Né? Manda, Senhora escolhida. Esperando aí. Manda, mas quando mandar, calma, viu, Bruno? Calma, vai devagar. Assim, que nem o Mateus está fazendo aí, Caim. Orar dobrado. Orar dobrado. O Mateus não tinha esperança, a Ingrid chegou. Ué, acho que foi ao contrário, viu, pastor? Ah, foi o contrário? Você estava sem esperança? Eu tava. Porque, não, é sério, porque eu não esperava que seria ele, porque ele era meu amigo. Não, mas a gente nunca espera quem era mesmo. E aí, né? Mas não, Deus foi misericordioso. Não defraudeis um ao outro. Cuidado com o seu corpo. Há uma questão do namoro também interessantíssima para a gente encerrar. Nós somos templos do Espírito Santo. E a gente não pode manchar o templo do Espírito Santo. Quando acontece o sexo antes do casamento entre jovens cristãos, você está manchando o templo do Espírito Santo. Então, galerinha, cuidado aí, vigilância total, oração, palavra. Pode namorar, beija, mas cuidado, hein? Daqui a pouco a gente volta. Deus te abençoe. Então, gente, chegamos no fim do nosso programa aqui. Foi legal, não foi, Mateus? Foi legal. Foi legal. Então, se cuida da Ingrid, hein, cara? Pode deixar. É lá que você vai fazer com a Ingrid. Tá hein? bom. Hã? Vou cuidar dela. Sempre tanquinho. Tanquinho, né? Ela principalmente, sempre no tanquinho. Certo? Olha lá, hein, rapaz. Tá? Deus te abençoe. No próximo programa a gente continua com as polêmicas. Vamos falar sobre bebida alcoólica e algumas outras coisitas mais que estão acontecendo aí nos arraiais das igrejas evangélicas. Deus te abençoe. Até a próxima. Um grande abraço aqui do pastor Daniel e de toda a galera da Vida Abundante. Tchau, tchau.